Volume de um prisma e de um cilindro. Jorge trabalha em uma saboaria artesanal. Ele confeccionou certo dia sabonetes com formatos representando figuras geométricas espaciais de mesma altura e mesmo volume. Aí vamos observar. Sabonete, né, em formato de bloco retangular. Sabonete em formato de prisma de base triangular. Sabonete com formato de cilindro. Sabonete em formato de bloco retangular, porque, né, a base é o formato de um quadrado, retângulo. O sabonete com formato de prisma de base triangular, quer dizer, né, a base, ó, é um triângulo. Sabonete com formato de cilindro, né, que a base é um círculo. Esses sabonetes, né, no caso, né, a gente acabou de ver, são figuras geométricas espaciais, mas corresponde, né, nesse caso, a base corresponde a um formato de figura, né, geométrica, que é o retângulo, triângulo e círculo. Para embalar os sabonetes desses modelos, Jorge fez empilhamentos com 5 unidades cada. O que podemos afirmar sobre o volume de sabonetes nesse empilhamentos? Bom, aqui nós vemos, né, a pilhinha de 5 sabonetes de base retangular, os 5 na base triangular e as 5, né, no formato cilíndrico. Esse empilhamento são formados pela mesma quantidade de sabonetes. Mas como esses sabonetes têm todos o mesmo volume, podemos afirmar que os empilhamentos possuem volumes iguais. Então, não é uma pergunta, é uma afirmação. Se eles têm volumes iguais, então a pilha também vai ter volumes iguais. Essa comparação entre volumes dos empilhamentos de sabonetes envolve a ideia do princípio de Cavalieri. Usando esse princípio, podemos afirmar que o volume de um prisma qualquer ou de um cilindro pode ser calculado de maneira análoga à do bloco retangular, multiplicando a área da base do sólido pela altura. Aí fica assim, ó, o volume de um prisma qualquer ou de um cilindro pode ser calculado multiplicando a área da base vezes a altura do sólido. Nesse caso, a área da base, que é a base retangular, esse aqui é a área triangular, e aqui, né, o círculo, né? Então, cada um na sua fórmula é só achar a área e multiplicar pela altura. Nesse caso, temos a representação de um prisma cuja base é um retângulo, ou seja, é a representação de um bloco retangular. Lembrando que isso aí é o princípio de Cavalieri. Neste caso aqui, ó, a altura mede A. Então, é a área da base, que é um retângulo, vezes A, que é a altura. No caso de um prisma, cuja base é um triângulo, a representação de um prisma de base triangular, ó, vai ser, né, a área do triângulo é a base vezes a altura, né? Dividido por 2 vezes A, que é a altura. Nesse caso também temos a representação de um cilindro, em que a base é um círculo. Como a área de um círculo é raio, é dada por πr ao quadrado, o volume de um cilindro é dado pela expressão a seguir, ó, πr ao quadrado vezes a altura. Vamos resolver, né, alguns exemplos a seguir, ó. Por exemplo, o reservatório de água de uma indústria tem um formato cilíndrico, né? E as suas medidas internas estão indicadas na figura a seguir. Tem 4 metros de diâmetro, né? E 12,5 de altura. Qual é a capacidade máxima de armazenamento em litros desse reservatório? Para resolver essa questão, identificamos na figura que o reservatório com formato cilíndrico tem 12,5 metros de altura e o raio da base tem 2 metros. Bom,
Vamos observar de novo, 4 metros o diâmetro, né? Então, o raio, né, vai ser 2, isso mesmo, 2 metros cada raio, que um diâmetro tem 2 raios, e a altura 12,5 metros. A forma de achar o volume é essa daqui, ó. Volume é igual a πr ao quadrado vezes A. Essa é a fórmula de achar o volume de um cilindro. Qualquer cilindro, é essa a fórmula. Substituindo π aproximadamente igual a 3,14, o raio, né? Nesse caso aqui, o raio é 2, então é R ao quadrado, raio ao quadrado, então é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 12,5. Então, fica 3,14 vezes 2 ao quadrado, vezes 12,5. Vai dar um total de 3,14 vezes 4, né, que é 2 ao quadrado, vezes 2,5. Multiplicando os 3, vai dar 157. 157 o quê, gente? Metros cúbicos, né? Que a gente está trabalhando aqui volume. Só que eu preciso, para saber a capacidade máxima de armazenamento em litros, eu preciso saber quantos litros cabem, né? Em 157 metros cúbicos. Então, nós já sabemos, né, que é padrão, que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, é só fazer 157 metros cúbicos 1.000 vezes, né? Então, na verdade, nós sabemos que a capacidade máxima desse armazenamento de 157 metros cúbicos é de 157 mil litros, porque 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, né? O exemplo 2 agora. Um arquiteto está projetando uma rampa para a pista de skate de uma praça pública. Essa rampa será construída de concreto maciço e terá o formato de um prisma de base triangular, conforme as medidas indicadas, né, na figura a seguir. Bom, o que vai acontecer aí? Nós temos aqui uma altura, né, de 0,6 metros. A base é um retângulo de 3,5 por 2,4. E essa inclinaçãozinha aqui, que nós já sabemos como achar, né? Que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Mas vamos agora de início aqui. A questão é, quantos metros cúbicos de concreto serão necessários para construir essa rampa? Ou seja, essa parte nós estamos vendo aqui, ó, né, como se estivesse vendo através de um vidro transparente, essa área todinha vai ser coberta. Esse pontilhado aqui é o canto, né, de baixo, né, da base, e a lateral lá externa para o outro lado. Vai ser toda feita de concreto. Para resolver essa questão, podemos inicialmente calcular o quê? A área da base do prisma. A área da base é um retângulo, um triângulo retângulo. Então, como nós vamos fazer? Medida da base do triângulo, que é 3,5 vezes 0,6 sobre 2, que a base do triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2, né? É como se calcular a área de um triângulo. Então, a base é 3,5 e a altura 0,6, isso multiplicado entre eles, dividido por 2. Isso aqui vai me dar 2,1 dividido por 2, que vai me dar 1 inteiro 0,5. 1 metro e 0,5 metros quadrados. Depois, determinamos o volume do prisma de base triangular. Então, nós já vimos aqui a área da base, né, que é esse triângulo. Agora, vamos ver a área do retângulo. Desse prisma, no caso, né? Aí, o que vai acontecer? Vamos calcular a área da base. A área da base agora é de um prisma, ó, de base triangular. E a área da base vezes a altura. Eu já sei que a área da base
é 1,05 metros quadrados. E a altura, ó, é 2,4. A gente está vendo ele deitado, certo? Como eu falei para vocês. Está virado para outra lateral lá e a lateral que a gente está vendo é essa daqui. Uma base, né, triangular. Triângulo retângulo ainda. Então, já sei que essa área aqui é 1,5, 1,05 e aqui é 2,4. Multiplicando os dois, vai dar 2,52 metros cúbicos. Então, serão necessários 2,52 metros cúbicos de concreto para a construção dessa rampa. Gente, se perguntasse quantos litros, né? Quantos litros de líquido, alguma coisa, vai pedir o concreto. Então, não precisamos transformar. É só colocar 2,52 metros cúbicos. Tá bom? Agora, se perguntasse em relação a armazenamento líquido, né? Aí teria que fazer a transformação. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Tudo bem aí, gente? Questão 3. Uma fábrica de embalagens deverá produzir um modelo com formato de prisma, cuja base representa um hexágono regular, conforme mostra a figura. Temos, né, as faces, né, em formato de retângulo e a base um formato hexagonal. Sabendo, né, que essa medida aqui, ó, é 4 centímetros e a altura 12 centímetros. Ele quer saber qual é a capacidade máxima de armazenamento dessa embalagem. Aí vamos lá. Para resolver essa questão, inicialmente podemos decompor o hexágono correspondente às bases do prisma em 6 triângulos equiláteros congruentes e aplicar isso mesmo que vocês viram ontem, o teorema de Pitágoras. Determinamos a altura de cada triângulo desses, ó. Aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3. Dividimos em 6 triângulos. E nós vamos calcular a altura, né? 4 ao quadrado é igual à altura, mais 4 sobre 2 ao quadrado, né? Que no caso é esse pedaço aqui. Vai dar 16 igual ao quadrado mais 4. 16 menos 4 dá 12. H ao quadrado, né? Eu vou acrescentar menos 4 em ambas as igualdades. Então, vai ficar 16 menos 4, 12, H ao quadrado. H ao quadrado, como está igual a 12, eu vou fazer raiz de 12. Raiz de 12 vai dar 2,3 ou menos raiz de 12. Como é medida, então a gente vai desconsiderar essa medida negativa. Vai ficar só com raiz de 12 ou 2 raiz de 3. Então, a gente já sabe que a altura vale 2 raiz de 3. Agora, vamos calcular a área da base desse prisma. Ou seja, do hexágono regular, cujo lado mede 4 centímetros. Como indicamos a seguir. Quantidade de triângulos são 6. A base é 4 vezes a altura, que é 2 raiz de 3. Isso tudo dividido por 2. A área, né, de um triângulo é a base vezes a altura, dividido por 2. Neste caso, essa área da base tem 6 triângulos, por isso que é multiplicado por 6. E a área de cada triângulo, como eles são equiláteros, eles são equiláteros mesmo, equiláteros congruentes. Ele vai ter 6 medidas iguais, então só fazer 6 vezes essa continha aqui, que dá 4 vezes 2, que dá 6. Ou eu posso cancelar aqui, ó, 2 com 2, vai ficar 4 raiz de 3. Então, 6 vezes 4 raiz de 3 vai dar 24 raiz de 3. Ou seja, a quantidade, né, a área da base vai dar 24,3 centímetros ao quadrado. Por enquanto, é só a área da figura. Por fim, calculamos o volume do prisma de base hexagonal,
Gente, essa parte que nós calculamos aqui primeiro é para descobrir a altura de um triângulo, tá? Bom, só repetindo aqui para não ficar confuso, né? Para iniciar, né, a resolução dessa questão, né, que é saber, né, a capacidade máxima de armazenamento dessa embalagem aqui, que tem, né, base hexagonal e altura 12 centímetros, sabendo que essa medida aqui é 4 centímetros. Então, nós vamos, né, como é um hexágono, e dá para formar, né, a base do prisma aqui, dá para formar 6 triângulos equiláteros congruentes. Isso quer dizer o quê? Que podemos aplicar o teorema de Pitágoras e assim determinamos a altura de cada triângulo. Foi isso que nós fizemos, essa conta primeira aqui, tá? Aqui está, ó, o que nós estávamos procurando, esse H aqui, que não foi dado, né? Para descobrir a área dessa base aqui hexagonal. Sendo assim, nós achamos a área, né, que nós achamos a altura de um triângulo. Como eles são hexágonos, né, congruentes, os 6 têm a mesma medida, então os 6 têm a mesma altura. Então, calculamos a área. Base vezes altura, dividido por 2, que é a área de um triângulo. Multiplicamos por 6, porque num hexágono cabem 6 triângulos. Até aí tudo bem, gente? Estão quietos, ninguém fala nada? Então, vamos lá. Achando essa área da base, eu faço o quê? Segundo o princípio de Cavalieri, nós achando a área da base vezes a altura, nós achamos o volume. Então, volume é igual a área da base vezes a altura. Neste caso, a área da base foi 24 raiz de 3, vezes a altura, que foi 12. Então, dá um total de 288 raiz de 3, ou seja, 288 raiz de 3 centímetros cúbicos. Portanto, a capacidade máxima de armazenamento dessa embalagem é de 288 raiz de 3 centímetros cúbicos. E nas atividades que vocês vão fazer agora do livro de vocês, das páginas 250, 251, 252 e 253, quando for necessário usar, né, para achar o volume, usar a π, principalmente, né, nos formatos cilíndricos, usem sempre π como 3,14, tudo bem, pessoal? Aí vocês vão aí, ó, na letra A e B, determinar o volume dos cilindros, na letra C e D também. Na número 2, que figura é essa aqui? Isso mesmo, é um prisma triangular, ó. Descubro a área da base e depois multiplico pela altura. Isso mesmo. Ok. Como que a gente descobre aqui? Isso daí. Pelo teorema de Pitágoras. Como está no exemplo, né, que nós acabamos de fazer. Questão número 3. Eliseu separou para um experimento os 2 recipientes representados a seguir. O recipiente 1 tem o formato de cilindro e o recipiente 2 de bloco retangular, o formato dele. Tem aí as medidas, né? Aqui tem uma medida do diâmetro, não se esqueçam. Precisa saber do raio, né? Se o diâmetro é 12, o raio vai ser 6, isso, né? Porque 2 raios equivalem a um diâmetro. Aqui, se é 10 centímetros e 10 centímetros, isso aqui é um recipiente de base, isso mesmo, quadrangular. É um quadrado a base. Então, achem a área da base, multiplica pela altura, segundo o princípio de Cavalieri. Durante o experimento, Eliseu encheu completamente de água o recipiente 1, que é o formato cilíndrico, e despejou todo o conteúdo no recipiente 2, que é o recipiente, né? O bloco retangular, quadrangular aqui no caso. É bloco retangular, gente, desculpa, a básica quadrado. Bloco retangular, base quadrado, desculpa. Ao final desse experimento, podemos afirmar que o recipiente 2 não ficou completamente cheio,
B, ficou completamente cheio e a água não transbordou. Item C, ficou completamente cheio e transbordou menos de 100 ml de água. Ficou completamente cheio e transbordou mais de 200 ml de água. Bom, vocês vão ter que fazer a conta, né, para fazer essa comparação, porque só olho nu não tem como responder, né? Seríamos levianos. Aí a questão número 4, né, para vocês interpretarem. 5. Temos a questão... Questão 6. Questão 7, 8, 9. No caso, até a página 253, questão 9, estão liberadas, né, as atividades sobre volume de um prisma. Volume de prisma, volume de um cilindro, que é a nossa unidade, né, o nosso capítulo 2 da unidade 8, volume de um prisma e de um cilindro. Gente, ó, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, para tirar dúvidas, né, para fazer a correção do exercício. Vamos aproveitar depois ver essa questão aí do probleminha da situação final, que eu achei muito interessante. E deixa eu ver aqui. O nosso... Bom, por hoje é só, ficamos por aqui, né? E fiquem com Deus. Se tivermos oportunidade, novamente essa semana, mas por enquanto é só. Gente, tchau, tchau, fiquem com Deus, desculpem o atraso.